Prezado cidadão real, você que nos acompanha sempre, inclusive garantindo a nós todos envolvidos nesta produção semanal muita satisfação, muito prazer e, sobretudo, comprometimento com a sua qualificada e maciça audiência, acompanhou todas as edições do mês de outubro em que tivemos a oportunidade de abordar os aspectos relacionados à educação sob as suas várias vertentes. Conversamos com especialistas, professores, escritores, secretário municipal que compareceram atendendo os nossos convites, obviamente, levando reflexões acerca desta temática tão importante e fundamental para a nossa cidade, estado e país, sobretudo uma nação que queira retomar o seu desenvolvimento de maneira sólida, consistente, de maneira absolutamente perene, até porque somente através da educação conseguimos alcançar estes objetivos. Já nesta edição, também conhecida como a primeira edição deste mês de novembro, retomamos a nossa tradicional agenda que contempla, entre seus assuntos, aspectos relacionados à política, não evidentemente aquela relacionada aos aspectos partidários, mas sim ideológicos. E, evidentemente, tecendo as nossas avaliações acerca do cenário nacional, estadual e, sobretudo, municipal. Mesmo você que esteja incrédulo sobre a política que é praticada pelos nossos representantes, assim eleitos democraticamente, e até aqueles escolhidos e nomeados, tenha certeza que a política influencia a sua rotina, o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, até porque as decisões mais importantes que interferem nessa nossa dinâmica são tomadas no ambiente, no meio, no cenário político. Portanto, é extremamente importante você entender os aspectos que talvez lhe passem desapercebidos. E dessa forma, temos que, inclusive por dever de ofício, retomar essa conversa, esse diálogo, essa análise e essa reflexão com uma importante figura do cenário político friburguense. Mesmo que ele resista a esta qualificação, a esta nomeação, mas sabemos todos da sua competência, do seu conhecimento, sobretudo dos bastidores e corredores da política friburguense, mas também com viés na política estadual e federal, e que sempre que comparece ao programa Cidade Real, agrega conteúdo, estabelecendo aqui, por vezes, afirmações absolutamente polêmicas e contraditórias. E entendemos que o contraditório faz parte da democracia, mesmo que por vezes desagradando ou não contemplando o interesse de todos, mas faz parte do processo democrático. E desta forma, este grande amigo, companheiro que sempre comparece ao programa Cidade Real quando convidado, mesmo naquelas situações de último momento, traz todo o seu conhecimento acerca da dinâmica e da movimentação política em todas as esferas. Vale acompanhar, vale assistir, porque certamente teremos mais uma edição muitíssimo interessante, com grande repercussão depois colhida no Ibope da Calçada, que é quando temos contato com todas as pessoas que nos privilegiam com o carinho da sua audiência, sempre de forma frequente, de forma fiel, todas as segundas-feiras pela TV Zoom. Ressalto ainda que você pode assistir qualquer das edições anteriores do programa Cidade Real, buscando essas exibições no aplicativo da TV Zoom, que você pode baixar no seu celular através da sua loja de aplicativos. E aí, qualquer edição anterior, de acordo com a data escolhida, estará à sua disposição para você assistir quando e onde
pretender ou tiver disponibilidade, desde que você tenha um sinal de internet minimamente razoável. Portanto, existem inúmeras possibilidades de você nos acompanhar quando levamos até você informação de utilidade pública. Com a proteção de Deus sempre e contando, obviamente, com o indispensável apoio financeiro daqueles que acreditam na proposta do programa Cidade Real, os nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 6 de novembro de 2017. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, mais uma vez tendo a oportunidade e o privilégio de receber uma figura ilustre, extremamente conhecida em nossa cidade e que nesta ocasião estará oferecendo toda a sua sabedoria acerca dos últimos acontecimentos no cenário político em todas as esferas, tanto municipal quanto estadual e federal. Antes, porém, quero mais uma vez lhe advertir que a sua participação continua prejudicada, porque face a mudanças estruturais na emissora, estamos tendo que gravar as nossas edições com a devida antecedência. Mas, de toda forma, temos notícias que brevemente retornaremos ao nosso saudável convívio das edições ao vivo, onde você interage, pergunta, questiona, participa, se manifesta, enfim, uma ocasião extremamente salutar para a nossa interatividade. De toda forma, como disse na abertura do programa, você tem a possibilidade de assistir esta e todas as outras edições anteriores do programa Cidade Real através do aplicativo da TV Zoom. Entre na sua loja de aplicativos, baixe para o seu celular e divirta-se. Quero cumprimentar o ilustre amigo, companheiro e preocupado vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real, a nossa produção e a direção da TV se sentem honradas com a sua presença. Eu que me sinto honrado em participar mais uma vez e poder conversar com a família friburguense sobre os temas que você com certeza vai levantar e que não deixam de ser polêmicos. Porque dúvida. Você tem uma capacidade muito grande de me provocar. É verdade, professor. É sempre bom. É verdade, é sempre muito bom e eu tenho certeza que a nossa maciça audiência também entende da mesma forma. A sua participação aqui na condição de articulista político, que foi mais uma que você inventou, né? Você arrumou aí. Mais um título honorífico que eu lhe concedi, evidentemente terá a oportunidade de refletir sobre vários aspectos que são aqui abordados. E aí, professor, iniciamos pela seguinte questão que tem, de certa maneira, não sendo bem entendida
pela maioria da população brasileira, que é este governo Michel Temer. Me recordo bem que em uma das reuniões na sua casa, lá no Comitê Ulisses Guimarães, quando somos muito bem recebidos, enfim, com serviço de bordo absolutamente impecável, na época das eleições, ainda pós-pleito eleitoral para a presidência da República, você profetizou que Michel Temer seria a pessoa que iria governar o país nos próximos anos. O que lhe deu essa certeza? O que naquele momento lhe motivou a sentenciar o que naturalmente aconteceu nos anos seguintes? E mais, o que tem garantido ao governo Michel Temer, mesmo com baixíssimos índices de aprovação, a sua manutenção no governo federal, à frente do governo federal? Zuri, naquela época, esse fato realmente ocorreu entre o primeiro e o segundo turno. Exatamente. Quando nós fizemos uma reunião para assistir um dos debates, né? Já quase na reta final para o segundo turno. E nós vimos ali, a nossa análise era a seguinte: a eleição estava muito dividida, estava muito acirrada. O apoio que o PT, especificamente com a força do Lula, teve na primeira eleição da Dilma, não estava acontecendo na reeleição. Até porque a Dilma, eu não entro no lado de dizer que ela é desonesta, porque não tenho como fazer isso. Eu até tenho uma análise sobre isso, que é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre desonestidade e incompetência. Sem dúvida. Ela é incompetente. Quanto à questão da honestidade, não cabe aqui nenhuma análise. E ela, na sua incompetência, ela vinha derrubando uma série de avanços que o país conseguiu ao longo do tempo, inclusive nos dois governos Lula, né? O Lula teve o mérito de não mexer na estrutura econômica do país, da sequência, e com isso ele conseguiu avanços. E ela teve a incapacidade administrativa de destruir isso tudo. E, além do mais, cometeu erros primários, erros que prefeituras pequenas aí do interior do Brasil não cometem, qual seja, de criar receita, né? Criar despesa sem a devida fonte de receita e criar receita sem autorização legislativa. Então, isso é erro primário, isso não é desonestidade, isso é incompetência. E esses erros, nós já tínhamos conhecimentos deles. E sabíamos que lá na frente, projetávamos isso, que haveria repercussão em cima da situação. Até porque, eu vou falar, que você provoca, eu tenho que falar. Ótimo! Até porque o PT escolhe mal, né? Porque se fosse para escolher alguém do PMDB, por que não escolheu um Jarbas Vasconcelos, um Pedro Simão, Sem dúvida, um Luiz Henrique? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então foi escolher esse tipo de gente que está aí. Esse tipo de gente que nem você diz. Não é? Então, aí os petistas falam assim, mas eu não votei no Temer. Quem que votou, cara pálida? A chapa é única. Sem dúvida. Se você votou na Dilma, você votou no Temer. Agora, por que o PT não escolheu, dentro do PMDB, alguns desses nomes, são poucos, talvez não dê para encher uma mão, desses nomes que eu falei, Pedro Simão, Jarbas Vasconcelos, Luiz Henrique, Roberto Requião. Exatamente. Por que não foram escolher esse? Porque tinha interesse em escolher alguém que fizesse o jogo deles. E política não é assim. Política não é assim. Quando você junta duas águias, uma vai bicar a outra. Não tem jeito. Então foi o que aconteceu. E o que mantém o Temer lá primeiramente, a inconsistência da denúncia. A denúncia não é uma denúncia muito firme. As denúncias não foram muito firmes. E a segunda, essa é a mais importante. Essa é a mais importante, e eu vou citar Ulisses Guimarães, mais uma vez,
que ele dizia o seguinte: a única coisa que assusta o governante é povo na rua. Se não tem povo na rua, não tem pressão. Que derrubou o Collor não foi Elba, Fiat Elba, não foi TV Globo, não foi PT, não foi... Casa da Dinda. Casa da Dinda. Não foi nada. Foi o povo foi para a rua e quis tirar, se arrependeu e tirou. Exatamente. Que derrubou Dilma também. A mesma coisa. Em cima de um erro primário, fizeram uma movimentação enorme que botou o povo na rua. Então, o que derruba governante, o que assusta governante, é povo na rua. Não tendo povo na rua, o governante está na zona de conforto. Eu vejo dessa forma. Simples assim. Simples assim. E você, ainda nessa linha, entende que Michel Temer conseguirá, mesmo com todas as adversidades políticas e econômicas, complementar este seu mandato? E sairá como o presidente mais impopular da história. Porque você observa o seguinte, a impopularidade do Temer reflete na sua equipe. Cada movimentação de um ministro do Temer é um Deus nos acuda, é um caos, é uma repercussão. Semana passada tivemos 2 casos, do ministro da Justiça, Torquato Jardim, nome conhecido na política friburguense. Exatamente. Né? Naquela questão envolvendo, generalizando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um ato que um ministro não pode, sem provas, cometer, né? Envolvendo políticos sem provas também, sem citar, mas que criou um caso, um fato que teve repercussão, continua tendo, no momento que o presidente está fragilizado. A única coisa que o Temer não quer agora é o atrito com a bancada do Rio de Janeiro. Né? Ele não quer isso, nem precisa. E a outra é da ministra lá, que quis juntar o salário dela. Eu até nem sei... Alguns dizem que isso é legal, eu não sei, pode até ser legal, mas é imoral, né? Juntar os 2 salários, porque um é de desembargador aposentado, a outra é de ministra. Mas aí você vai e pega, isso passaria a quanto? 67 mil reais. Exatamente. Mês, quando o teto constitucional é 33.700, não é isso? Exatamente. Mas aí você vê uma matéria publicada no jornal O Globo, em que 90% dos magistrados de São Paulo recebem acima do teto. Então, a lei vale para um, tem que valer para todos, ou então não vale para ninguém. Não é verdade? Então, são esses 2 fatos que repercutem, por quê? Porque o governo é fraco. O governo ele está extremamente desgastado. Porque se você voltar a fatos antigos aí, de governos que tinham mais popularidade, os ministros cometeram atos muito piores, né? Sem dúvida. E não teve repercussão na mídia. Da mídia. Como agora, esses mas fatos isso retrata a fragilidade. Exatamente. Do governo, né? Agora, projetando para o futuro, professor, e evidente que teremos outras oportunidades para abordar este cenário com mais precisão, qual a sua análise acerca da movimentação que acontece com o surgimento de pré-candidaturas à presidência da República? E aí podemos citar Geraldo Alckmin, podemos citar Jorge Dória, que certamente se enfrentarão numa escolha prévia. Nós temos Jair Bolsonaro, nós temos Álvaro Dias, nós temos Ciro Gomes, nós temos Marina Silva, nós temos a Manuela Dávila Lula, que se colocou, e evidentemente, para citar o que certamente causará grande movimentação nos bastidores, o próprio Lula, se assim conseguir se candidatar nas próximas eleições, dependendo do desdobramento dos processos judiciais que são colocados contra ele nesse momento. Ou seja, também incluo o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, que também já está se manifestando nesse sentido. Ou seja, nesse momento... O José Serra está sempre na fila. Na beira do campo, está sempre aquecido. Exatamente. Aquele jogador que fica ali
Se o técnico falar, ó, fez sinal, ele tá pronto. Ele já está fazendo o aquecimento, pique no lugar, pronto para entrar, evidentemente. E aí temos as movimentações do PMDB, enfim. Nesse momento, a fila... Meirelles. O Henrique Meirelles, exatamente, você acrescentou bem, o atual ministro da Fazenda. Ou seja, temos aí em torno de uns 10 pré-candidatos que, nesse momento, se colocam ou colocam seu nome à disposição dos seus respectivos partidos, que é a forma, assim, muito tradicional de dizer que são pré-candidatos à presidência da República. Te entusiasma este quadro? Te entusiasma este cenário com esses candidatos? Você observa alguém que te chame a atenção, que despontaria entre os outros? Não. Não. A única coisa de positivo desses nomes todos que você citou é que a campanha ficará menos feia com a presença da Manuela Dávila. Sem dúvida. Não é? Acompanhe nós teremos um toque de beleza. Sem dúvida. Desse quadro de figuras que estão aí. Mas não vejo nada que venha acrescentar um toque de esperança para o país. Até porque esse sistema já faliu. Já faliu, professor? Já faliu. O presidencialismo é um sistema falido. Porque o que nós ficamos esperando? Um salvador da pátria. Desses nomes todos que você falou, as pessoas ficam esperando aquele que vai salvar todo mundo. E o presidencialismo está definitivamente fadado ao fracasso. Vai ser uma crise em cima de outra. Porque quando você elege, e eu sempre falo isso, nas campanhas políticas que eu participei como candidato ou até mesmo como analista, eu sempre procuro alertar o seguinte: 4 anos não são 4 dias. Não é? O sujeito, ele vota na emoção daquele momento. E se você tem um sistema que permite o afastamento daqueles que estão governando por incompetência, por corrupção, você vai ter um político mais responsável. Então, já passou da hora do Brasil virar parlamentarista. Já passou do momento, professor? Até porque o país sendo parlamentarista, nós vamos ter que ter mais cuidado em eleger o parlamento. Professor, com toda a sua didática de sala de aula, e eu me considero exceção por não ter sido seu aluno, entre tantos que nos assistem nesse momento, explique para o nosso telespectador as diferenças básicas entre presidencialismo e parlamentarismo. Você elege do parlamento. O presidencialismo é esse sistema que nós temos aí. Correto. É o que nós vivemos. No parlamentarismo, a maioria dos países que adotam, você escolhe o presidente da República. Só que o presidente da República, ele é o chefe de Estado. Ele não governa, ele não é o chefe do governo. O chefe do governo sai do parlamento. Ou seja, é o primeiro-ministro, que monta o seu gabinete nas coalizões partidárias. E o presidente da República, ele é o fiscal disso. Ele pode, em determinado momento, dissolver o gabinete. E quando ele dissolve o gabinete, se em determinado tempo o parlamento não consegue montar outro gabinete, o presidente dissolve o Congresso e tem que ter outras eleições. Essa é a diferença. É que você elege o presidente da República, ou ele é cassado por um desses fatos que nós falamos aí, estou falando do presidencialismo, ou você tem que aturá-lo 4 anos. No parlamentarismo, não. Ou se acerta na forma de governar, ou se acerta na coalizão, ou o presidente tem o poder de dissolver o gabinete e de dissolver o próprio parlamento. Então, na situação que nós vivemos hoje, nós não podemos mais esperar um salvador da pátria, tipo Getúlio Vargas, né? Isso não cabe mais, não tem mais sentido, meu modo de ver. E existe uma... Inclusive, a nossa Constituição, Zuri,
desculpe interrompê-lo. À vontade. A nossa Constituição de 88, ela é parlamentarista. Você pode ver que tem uma coisa ali da Constituição que é a medida provisória, que tem o poder de lei a partir da sua publicação. E tem um prazo para votação. O Congresso tem que referendar aquilo ou não, senão cai. Então, a nossa Constituição ela tem uma base parlamentarista. O país não pode, do meu modo de ver, essa é a minha opinião, meu modo de ver, o sistema presidencialista acabou. Basta dizer, professor, que desde 1930, somente 5 presidentes da República no nosso país conseguiram concluir o seu mandato. Foi uma informação que acompanhei numa matéria jornalística recentemente e me causou estranheza. Ou seja, somente 5 presidentes conseguiram completar de modo pleno os seus mandatos. Todos os demais... Dutra, JK, né? Sarney e Fernando Henrique, Lula. No primeiro, exatamente, Né? Não mais do que isso. Então mostra que realmente, conforme você já afirmou aqui numa oportunidade anterior, esse sistema está falido, precisa ser substituído por outro que me parece ser o parlamentarismo, como acontece em diversas democracias no mundo já muito consolidadas, que adotam o parlamentarismo. Você pega a Alemanha, né? Exatamente. Não é verdade? A Inglaterra. A Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, o nosso sistema é um sistema americano. Exatamente. Né? Só que nós temos aqui, porque essa quantidade lá nos Estados Unidos, o sujeito pode ser candidato sem pertencer a partido nenhum. Mas tem 2 partidos fortes, democratas e republicanos, acabou. Pelo menos que participam e que se tem notícia. Agora aqui nós temos 35 partidos, 29 com assento no Congresso. Não pode dar certo isso. Não pode. Não pode dar certo, é ótimo. Não é? É verdade. Isso é incoerente um negócio desse. O sujeito resolve, cria um partido. E tem mais 55 na fila. Buscando a legalidade. Exatamente, homologação. Então, vai dar certo isso? Não vai. Não vai. Essa cláusula de barreira que está aí para entrar em vigor, vamos ver se arruma coisa. Mas a forma de governo nossa está falida. E aí, exauriu. professor, diante desse seu certo desânimo no cenário que se aproxima, quando teremos em 2018 eleições praticamente que gerais, desde presidente da República até deputado estadual, passando por senadores, deputados federais, governadores de estado, enfim. Teremos uma ótima oportunidade de rever o atual quadro. Até porque do nosso voto, como sempre insisto em dizer, não cabe liminar, não cabe recurso, não cabe julgamento em segunda instância. O nosso voto é soberano, é decisivo, desde que exerçamos esse direito. Mais do que dever, entendo que votar é o direito de escolher. Isso é muito importante que você está falando, porque as pessoas estão tão desanimadas que falam assim, eu não voto mais em ninguém. Pelo Exatamente, amor de Deus, professor. Não faça isso. Exatamente. Não delegue ao seu vizinho o direito que é seu. Não delegue. Vote. Escolha o menos pior, mas vote. Porque senão alguém vai escolher por você. E aí depois é aquela velha história, 4 anos não são 4 dias. Porque, veja bem, a quantidade de voto nulo, não tem esse negócio só se tiver 50% de voto nulo, não sei o que, tem outra eleição, aqueles que foram candidatos não podem, isso não existe. Não existe. Não, isso não existe. Isso não existe. Até pode consultar isso no TRE, que tem uma matéria didática explicando isso aí. Isso não existe. Então vote, não deixe de votar. Ah, não vou lá, a multa é R$2. Tá bom, multa é R$2, R$3, R$5 que seja 50. Mas você está abrindo mão do seu direito de escolha.
e passando para o seu vizinho. Aí depois vai dizer, eu não votei em ninguém. Você é tão culpado quanto o que votou errado. Exatamente. E aí o prejuízo certamente será maior. Então, tem que votar, não tem jeito. E outra coisa, vamos parar, gente, com esse negócio de pedir para militar voltar ao poder. A função do militar não é essa, não. Exatamente, professor. O que nós queremos são os nossos militares vigiando as fronteiras. Nada contra a categoria. Não, nada disso. Mas o militar quiser entrar na política, se candidata, pô. Entra num partido e vira candidato. Exatamente. Né? Ou cria o partido dos militares brasileiros. Tem tanto partido aí. O próprio Jair Bolsonaro é capitão. É representante. Então o negócio é o seguinte, eu quero ver os militares vigiando as nossas fronteiras, evitando a entrada de armas, evitando a entrada de drogas, esse comércio livre que tem no Brasil, tomando conta das nossas riquezas. E até de pessoas. Não é? De Exatamente. pessoas. Então, a função do militar é proteger o Brasil. É lógico que na balbúrdia, na anarquia, tem que ter a intervenção, como diz a Constituição. Mas esse negócio de o país era assim quando tinha militar, não era assim nem assado. Não era assim nem assado. Não era melhor nem pior, era o Brasil. Daquele momento era aquilo ali. Então não adianta você olhar pelo retrovisor. A função das Forças Armadas é outra função. Não é a função de dirigir o país. Nós temos que lutar para melhorar a classe política, para melhorar a representação e não buscar solução naquilo que... E a única alternativa para essa melhoria é o voto. Não voto, não tem outra saída. Não existe a outra democracia, Zuri, é o pior sistema que tem. Pior. Só que não inventaram outro melhor. Então é esse que tem aí. Tem que ir com esse, tem que aprimorar. Como você disse, 5 presidentes em quase 80 anos. Exatamente. Né, terminaram os seus mandatos. Então nós vivemos sempre em crise. Né? Nós vivemos sempre em crise. A gente viu, eu presenciei, garoto ainda, Jânio Quadros renunciar, foi eleito com uma maioria esmagadora de votos, e renunciar porque acreditava que as Forças Armadas não iam deixar o vice dele, que era o João Goulart, assumir. E que haveria uma confusão no país e que ele voltaria nos braços do povo para implantar uma ditadura. E nada disso aconteceu. Arrumaram o jeito lá, o João Goulart assumiu e tal, e culminou no golpe de 64. Então tem que parar com essas coisas, tem que amadurecer o sistema político. Os partidos políticos precisam ser mais responsáveis na montagem de suas chapas. Não é montar de qualquer jeito, não. É olhar, escolher melhor seus candidatos. É igual você apresentar um cardápio. Você não pode apresentar um cardápio ruim, porque você não vai ter cliente. Então, os partidos políticos têm culpa nisso. Sem dúvida. Porque apresentam chapas ruins, elegem candidatos ruins. Então, vai dando esse desânimo no povo. Mas o povo não pode desanimar. Porque o dono do poder é o povo. Não é? Vou delegar para o general ali cuidar de mim. Eu não delego, não. Enquanto eu puder, eu vou votar. Errando ou acertando. Certamente é a melhor escolha. E aí, professor, existe, no seu entendimento, uma carência de lideranças no cenário político? Isso em todos os âmbitos. Ou seja, não observamos figuras de destaque no cenário que busquem ingressar na carreira política pelo desgaste, enfim, pelas experiências mal-sucedidas, isso em todos os âmbitos. Aquelas lideranças de outrora que realmente, quando pleiteavam as suas eleições, movimentavam o processo, hoje não existem. Aí a gente observa uma proliferação, inclusive, de nomes desconhecidos e até artísticos, e aí também incluo nos pré-candidatos o companheiro apresentador da TV Globo, Luciano Huck, que também já se assanha nesse sentido, mostra que não temos mais lideranças notáveis no meio político? Não temos. Não temos. Não temos. Infelizmente, não. Até pela forma rasteira como a política em todos os níveis no Brasil está se desenvolvendo. Então, se você tirar como exemplo aqui em Friburgo, você
vamos ficar no século XX, não vai entrar no século XXI, não, para não mexer com determinadas situações. Vamos ficar lá no século XX. Tá certo. Né? Porque senão vai ter gente aí revoltada. Vai zangada. E eu não posso ter muitos inimigos, não. Então, eu vou ficar lá no século XX. Aí você vê a política de Friburgo, você vê figuras representativas de todos os meios participando da vida pública. Nós vamos pegar lá Dante Laginestra, vamos lá atrás, Dante Laginestra, César Guinle, Eugênio Miller, Galdino do Vale, Feliciano Costa, Amâncio Mário de Azevedo, não é? Heródoto Bento de Mello, não é isso? Então você vê figuras representativas dos diversos setores que eram líderes nas suas atividades, tinham interesse na vida pública. Aí você olha hoje, olha aqui, só não fala não, só faz o comparativo, não precisa falar o nome de ninguém não, para não dar confusão. Vamos olhar aqui agora, esse século. Aí você vai para o estado do Rio de Janeiro, tanto o antigo estado do Rio quanto o estado da Guanabara. Aí você tinha Miguel Couto, Amaral Peixoto, Roberto Silveira, aqui no antigo estado do Rio de Janeiro. Aí no estado da Guanabara, Carlos Lacerda, Negrão de Lima. Não é verdade? Figuras, Chagas Freitas, Brizola. Exatamente. Brizola. Figuras notáveis. Você poderia divergir da forma de pensar, mas eram líderes. Eram pessoas que, de uma forma ou de outra, tinham influência na sociedade. Hoje não. Mas você não tem isso. Aí, se você levar para o nível nacional, é a mesma coisa. O último líder carismático que está aí, vem ainda da ditadura, que é o Lula. Né? Fernando Henrique saiu, está fora, está só como conselheiro, mas o último é o Lula, que está enfrentando essa série de problemas, quer ser candidato, tem perspectiva de boa votação, mas não sabe se será candidato. Não pode afirmar que será. Aí o que surge depois desses nomes, todos que você falou aí, não dá para a gente falar, ó, fulano de tal é o... Se entusiasmar com nenhum dessas Penso dessa forma, essa análise que eu faço. Né? E se você trouxer para o estado do Rio de Janeiro, governo desgastado que está aí, com uma série de problemas, talvez resolva esse mês a questão de colocar em dia o pagamento dos servidores, mas é um governo que também já acabou, tem que tocar só esse finalzinho aí. E quem está para substituí-lo? Quem seria o nome que você diria? Esse sim, vai ser a pessoa que vai recolocar o estado do Rio de Janeiro no seu caminho. Né? Vamos tentar num próximo programa ver se a gente responde. Ver se a gente consegue elencar esses pretensos candidatos. Então esse é o quadro. Mas nós não podemos desanimar, não vou votar em ninguém. Aí surge agora, a exemplo do Huck no cenário nacional, surge quem? No cenário estadual, Bernardinho. Exatamente. Né? Treinador de vôlei, extremamente vitorioso, uma pessoa vitoriosa na sua função e que quer entrar, está sendo aí cogitado por alguns partidos. Como foi o Romário, e até o Romário vem como senador saindo bem, né? Exatamente. Relativamente bem. Exatamente. Então, vamos ver, como diz aquele velho jornalista, a conferir. A conferir, exatamente, exatamente. Professor, só encerrando esse bloco, e certamente abordaremos aqui aspectos relacionados à política municipal, inevitavelmente, e tenho certeza que a nossa expressiva audiência aguarda também as suas avaliações acerca deste início de mandato do governo Renato Bravo. No âmbito municipal... Aqui, para não criar problema, deixa eu te interromper. Pode interromper. Dentre aquelas lideranças do século XX, Paulo Azevedo, eu não citei Paulo Azevedo, também faz parte desse time. Né? Então,
para ninguém ficar zangado. Milindrado, exatamente. Tá? Mas era justamente, ou é justamente nesta linha que eu quero indagá-lo acerca dos grandes nomes da política municipal que você teve o privilégio de conviver. Quando recentemente estive na sua casa, na véspera do feriado, aliás, fomos muito bem servidos por um saboroso churrasco preparado pelo companheiro Renato, a quem mando um forte abraço, como também a sua esposa Simone, as meninas Laís, Lina e Sara, suas filhas. Na ocasião também estava presente seu filho Bruno, isso, a sua neta Antonella. Minha paixão. Exatamente, sem, evidentemente, nos esquecermos... E ela reclama, vovô, você foi na televisão e não mandou um beijo para mim. Sem, evidente, esquecermos, obviamente, de citarmos a primeira-dama, querida Lucinha, e dessa forma remeto um beijo carinhoso a todos que, naquela ocasião, tornaram um ambiente extremamente fraternal, saudável e harmonioso. Nos divertimos bastante com a promessa de que retornaremos, sem dúvida, para uma nova edição. E naquela ocasião, onde em dado momento o tema da política, vamos dizer, de certa maneira, permeou as nossas conversas, você citava lideranças locais que você teve a oportunidade de conviver e até elegeu um certo prefeito como sendo aquele que melhor desempenhou a sua função no seu entendimento. Exatamente. Eu lidei muito com o Paulo, fui secretário dele, fui presidente do partido durante muitos anos, tivemos uma relação muito boa. O Paulo foi um grande prefeito, o Heródoto foi um grande prefeito, mas doutor Feliciano, mas eu destaco o doutor Amâncio Azevedo, desse grupo todo, pela visão que tinha, pela forma como olhava o município, pelas dificuldades que teve ao governar, principalmente nos 2 últimos mandatos dele como prefeito do MDB, numa época reacionária de ditadura militar, em que a Arena era forte e tinha tudo, o MDB não tinha nada, mas ele tinha um apoio muito grande do senador Amaral Peixoto, que era uma figura de destaque na política nacional, um homem muito respeitado. Mas o doutor Amâncio teve a capacidade de sanear Friburgo, em termos de pavimentação, de construção de galerias, de iluminação pública, e um aspecto muito importante que eu destaco e tive a oportunidade de trabalhar com ele nisso no início da minha vida profissional, que foi o investimento que ele fazia em educação. Ele criou aqui, na final da década de 60, a Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. Aquilo foi um ganho para o município de relevantes serviços prestados até hoje. Hoje é um braço da Universidade Federal Fluminense. Sem dúvida. Né? Mas uma iniciativa naquela época. Criou a primeira creche pública, ali na creche Emílio Melhorança. Foi a primeira ideia que se teve aqui de creche, né, pública em Nova Friburgo. Criou o primeiro jardim de infância de um distrito, que foi o Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginesta, lá no Prado. E ali foi interessante que a visão dele, ele explicava isso para a gente, que ele queria criar ali um complexo educacional, e criou. Do Jardim de Infância ao 3º ano do 2º grau, que era o Gindel, né, o Jardim de Infância, o Décio Monteiro Soares, que ia até a 4ª série, o Rui Barbosa, que ia da 5ª ao 3º ano do antigo 2º grau, sendo que era profissionalizante. E criou, dentro desse sistema profissionalizante, o curso de análises clínicas, que formou diversos profissionais que até hoje atuam aqui em Nova Friburgo. Então, essa visão educacional dele, sempre em áreas carentes, sempre me chamou a atenção de que o governante tem que trabalhar nessa área. Então, eu destaco o doutor Amâncio como sendo, de todos eles,
além de administrativamente, um político invicto, ou seja, nunca perdeu uma eleição, de vereador, passando por vice-prefeito, 3 mandatos de prefeito, deputado estadual e morreu como deputado federal. Exatamente. E que no próximo mês de dezembro, se vivo fosse, estaria completando 100 anos. É mesmo? É. Sensacional. Então é a homenagem que eu faço a ele. Muito oportuna a sua lembrança e a nossa no seu homenagem. programa, a Sem memória dúvida. do prefeito Dr. Amancio Mário de Azevedo. Exatamente. Quem me levou para o MDB. Minha ficha foi abonada por ele. E que depois você foi convidado a se retirar por telegrama. Pelo Jorge Pisciani. Você Olha, já que disse diferença. isso aqui? Que diferença, hein, professor? Me senti homenageado nos 2 eventos. Muito bem. Professor, nós estamos encerrando esse bloco e aí certamente abordaremos aqui aspectos da política municipal, mas também você como sendo um ilustre e reconhecido vascaíno, ferrenho torcedor, quais são as últimas... fui mais. Já foi mais. Hoje está mais controlado. Não, o futebol não me atrai muito mais, não. Depois daquele 7-1... Você desanimou. E até porque você foi testemunho ocular. Ocular da desgraça. Exatamente. Quais são as notícias que você traz acerca das eleições que acontecerão no Clube da Colina amanhã, também conhecido como terça-feira, 7 de novembro? Qual é o cenário e quem tem mais chance nesse momento? O cenário, essa terça-feira é histórica, né? É um cenário complicado, dividido, sem previsão. Entendo até que se o Vasco tivesse vencido o jogo ontem, que o colocaria na classificação provisória da Taça Libertadores, seria um trunfo para o Eurico. Sem dúvida. Né? O que a atuação da equipe foi muito ruim e já coloca os indecisos mais contra ele do que a favor. Então o cenário ainda é um cenário nebuloso. E eu não sei se o Eurico fora do Vasco é pior do que ele dentro do Vasco. Ele dentro do Vasco, a mídia tem medo dele, ele enfrenta todo mundo, enfrenta o próprio clube, mas ele fora ele costuma articular contra. Nos bastidores. Nos bastidores, é o que dizem, né? Então, eu não sei, sinceramente, é um quadro extremamente preocupante. Preocupante, sem dúvida. Agora, vamos ver se a gente consegue aquela famosa entrevista. Nós faremos. Nós faremos uma entrevista exclusiva com o doutor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, em dado momento, presidente dos mais polêmicos à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Depois do intervalo, continuaremos esta interessante e sempre oportuna conversa com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, nosso articulista político e carinhosamente conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, desta vez conversando com o ilustre amigo, companheiro, grande professor, inclusive também na condição de ex-secretário municipal de educação, ex-vereador,
presidente da Câmara Municipal, ou seja, um vasto currículo de relevantes serviços prestados na política municipal e considerado como nosso articulista político, ou seja, vem, evidentemente, aprofundar as suas análises, as suas reflexões acerca do cenário político, e aí procuramos tratar dessa questão de forma bastante ampla para fazermos uma leitura geral do cenário, mas que também com toda a competência, com todo o conhecimento, que é inquestionável por todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o ilustre professor Jorge Carvalho, agrega muito conteúdo em mais esta edição inédita do programa Cidade Real. Você que, por algum motivo, não está nos assistindo desde o início, faça, tanto através da possibilidade de acompanhar este programa no aplicativo da TV Zoom, como também das redes sociais, da internet, enfim, existem aí inúmeras possibilidades para que você acompanhe desde o início esta avaliação bastante comedida e serena do professor Jorge, que eu espero que a partir desse momento se torne polêmica, porque começaremos a tratar do governo municipal. E já quero, de início, registrar que a análise se refere ao exercício da função de todos aqueles porventura citados. Em hipótese nenhuma, nos referenciamos à pessoa física, e sim ao agente público, que por delegação do nosso voto deve ter o comprometimento com os objetivos principais da nossa cidade. Professor, nesse sentido, já de imediato coloco para sua análise o seguinte: o governo Renato Bravo completou um pouco mais de 10 meses no seu primeiro ano de mandato. Já tivemos, salvo o melhor juízo, usando um termo da área jurídica, 16 mudanças em seu secretariado. Se não me falha a memória, tivemos 3 mudanças na Secretaria de Educação, 3 mudanças na Secretaria de Mobilidade Urbana, 3 mudanças na Secretaria de Saúde, além do que nas Secretarias de Agricultura, Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Controladoria Geral do Município, Meio Ambiente, Turismo e também na Subprefeitura de Conselheiro Paulino. Talvez tenha aí faltado a citação de mais alguma, mas basicamente são essas, totalizando 16 mudanças no seu secretariado. Isto revela um cenário de escolhas mal adotadas, ou aqueles que aceitaram o desafio se decepcionaram ou constataram que a missão estava além das suas capacidades? Tudo isso junto e mais... e mais o que você vai dizer. E mais a questão que já falei aqui várias vezes com você e com os nossos telespectadores. Quem gosta de improviso é repentista. Muito bom, professor. Não é? Muito bom. Então, isso tudo mostra o quê? Que o prefeito ele ganhou a eleição sem ter uma equipe, sem ter uma estrutura pelo menos básica para tocar o município. Porque se você voltar a esses casos de prefeitos que eu falei até o século XX, que eu não vou entrar nos outros, sim, você observa, por exemplo, você falou aqui, você foi secretário de Educação, fui secretário de Educação do governo Paulo Azevedo, do primeiro governo dele, do princípio ao fim. Fui secretário durante os 4 anos, só me afastei para ser candidato a vereador, aquele período regimental. Terminada a eleição, eu fui eleito vereador, mas eu retornei à Secretaria de Educação para terminar a gestão. Aí você vai para a Secretaria de Saúde, você vê, o Mário Bonin foi secretário 10 anos de saúde. E outros, você tinha poucas mudanças. Então, o que é isso? Quando você vai montar a sua campanha, quando você vai para a rua pedir voto, quando você vai levar as suas propostas,
você tem que ter na retaguarda um time que te acompanhe nas suas caminhadas, que te acompanhe nos seus debates, que te acompanhe nas suas propostas e que estejam aptos a assumirem as pastas dos governos. Porque o sujeito que te acompanha na campanha ali, dia a dia, ele sabe o que você está prometendo, ele sabe o que você está falando, ele sabe o que você pode fazer e, acima de tudo, ele sabe até onde ele pode ir. Agora, quando você não tem, você vai para o improviso. E o improviso dá nisso aí. Até porque, Zuri, tem secretaria demais na prefeitura. Então, acarreta essa movimentação. Tem que enxugar a máquina, reduzir o número de secretarias, trabalhar mais com subprefeituras, equipar as subprefeituras com condições de atender as suas localidades, descentralizar a administração. Aí você vai conseguir governar. Agora, com essa alta rotatividade, é um secretariado de alta rotatividade. E esse negócio de alta rotatividade é para coisa momentânea, né? Não é para coisa permanente ou a coisa de longo prazo. Então, eu entendo ser esse o erro do governo, a dificuldade do governo. Não tinha uma equipe para assumir a administração pública e, à medida que as pessoas entram e saem, você não tem continuidade. Então, você acaba nessa situação. Não quero entrar no mérito aqui, o prefeito é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que eu não tenho nada para falar pessoalmente, mas administrativamente está deixando a desejar. Porque, afinal de contas, 1 ano já se passou da eleição. Exatamente. Né? A eleição foi em outubro, 1 ano já se passou. E nós não temos aí, desses 10 meses e 10 dias praticamente de governo, nós não temos a marca do governo, nós não sabemos qual é a cara do governo e o que o governo quer. É um governo que vive tentando apagar incêndio. E isso não é bom. Sem dúvida, e aí provoca inúmeras carências na prestação de serviços públicos básicos. Exatamente. Aí você vê, por exemplo, você tem 3 mudanças numa secretaria, da importância da Secretaria de Educação, que tem um orçamento constitucional definido. E que é o maior no município. 25% da receita tributária do município tem que obrigatoriamente serem aplicados à educação. E vou dizer para você, falta pouco mais de 1 mês para terminar o ano e, segundo o portal da transparência, essas coisas que divulgam as contas, o município está com extrema dificuldade para cumprir esse preceito constitucional. Ou seja, está arriscado terminar o ano e não atingir a meta de 25% da educação. Quer dizer, é aquele negócio, eu tenho recurso e não sei gastar o recurso. Tem pasta que precisa gastar e não tem o recurso. Então, o que é isso? Questão de planejamento. Você tem que ter uma equipe cuidando dessa situação. Há quanto tempo que nós falamos aqui, não vem desse governo, vem desde lá do governo, quando o Demerval tentou fazer a migração, quando ele acertou o negócio do concurso de 99, que começou a chamar o pessoal, o passo seguinte era migrar os concursados do quadro seletista para o quadro fixo do município, que ao invés de contribuir para o INSS, onde contribui empregado e empregador, essa contribuição passa a ser para o Fundo de Previdência Municipal, numa taxa menor. Então, você abre, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma situação que você pode remunerar melhor o pessoal, principalmente da educação, que tem esse percentual para gastar. Isso não foi feito. Houve o boicote da Câmara na época, o único vereador que participou das audiências públicas fui eu, os demais estavam envolvidos em tirar o prefeito, como conseguiram tirar, né? E aí parou essa coisa. O prefeito que entrou no lugar do Demerval fez questão de retirar esse projeto da Câmara. E está aí hoje a situação difícil para se completar um índice de 25% de gastos com a educação, que é constitucional. Então são essas coisas. Aí você vai para a saúde, 3 secretários, 3 mudanças na área da saúde, aí você vê essa confusão toda.
dentro do Hospital Raul Sertã, dentro da rede municipal. Nós estamos agora aqui no Novembro Azul, né? Exatamente. Aí eu pergunto a você, Zuri, a você que está nos assistindo, se todos os homens acima de 40 anos de Friburgo procurarem o SUS para fazerem os exames, tem urologista para atender? De jeito nenhum. Né? De Então, jeito nenhum. Aí você já diz, você já responde à área da saúde. Não tem para atender. Professor, não lhe parece uma situação muito precoce no início de um governo, quando se observa indefinição, quando se observa falta de identidade, falta de aplicação de programas de governo que foram amplamente anunciados e divulgados por ocasião das eleições, e acompanho o seu relato de que, particularmente em relação a Renato Pinheiro Bravo, colega engenheiro, ilustre também tricolor, dos mais fanáticos, não há óbice nenhum. Somos conterrâneos, temos raízes, inclusive, no 6º Distrito de Conselheiro Paulino. A análise se refere ao desempenho do seu governo como equipe. E me recordo também que você, quando esteve candidato a prefeito, tinha como uma das suas metas no programa de governo reduzir pela metade o número de secretarias. Mais da metade. Até porque você afirmava que era incompatível e indisponível atender todo o secretariado costumeiramente, face à quantidade de secretarias que, inclusive, se transformavam por este distanciamento em subprefeituras, onde o secretário ali gere de maneira totalmente individual, sem ter qualquer compromisso no que se refere ao aspecto hierárquico. Ou seja, este cenário não lhe parece ainda muito precoce para um governo que ainda tem mais de 3 anos para cumprir seu mandato? Nós temos que lamentar, porque, Zuri, nós não queremos o mal de Friburgo, Nova Friburgo. Nós não queremos. Que você me ensina que é o que nos une. Nós, Exatamente. Nós moramos aqui. Eu, por exemplo, nós somos nascidos e criados aqui. Nós temos nossas vidas aqui. Se o município for bem, nós temos chances de ir bem. Não quer dizer que nós iremos bem, aí vai depender da nossa capacidade. Mas o município está te dando oportunidade de você tocar a sua vida. Se o município for mal, a chance de cada friburguense ir mal é muito grande. Então, o que nós queremos? Nós queremos um município bem, um município bem organizado, um município que tenha ordem urbana. Outro dia, Zuri, você citou o Conselheiro Paulino, nós moramos lá. Eu passei pela Avenida dos Ferroviários e contei da entrada do Jardim Ouro Preto até o Prado, 58 veículos estacionados na calçada. Que isso? É o retrato da desordem. E as pessoas, mães com carrinhos de bebê, passando... Cadeirantes, passando pela pista de rolamento. Então, eu peguei um pedacinho ali de 1,5 km, 2 km, se tanto, não tem 2 km. E você vê a desordem. Aí eu conversei com um vereador e falou assim, mas se a gente for cobrar isso lá, as pessoas que botam os carros na calçada vão ficar chateados com a gente. Eu falei, mas o sujeito que bota o carro na calçada, ele está certo ou está errado? Não, ele está errado. Então ele não tem que estar chateado. logicamente. Não é? Então só esse trechozinho que eu contei. O que é isso? É falta de ordem. E à medida que essas simples coisas, que não são tão simples, vão acontecendo, elas são repetitivas no município. Não é? A qualidade de vida cai. A situação de você pegar, por exemplo, o sujeito faz a obra na casa dele e joga o entulho na calçada.
e não acontece nada com ele. Ou joga em frente ao terreno do outro e não acontece. São coisas simples que o município tem que atuar. Não é? A melhor maneira de você fracassar, já diziam, é querer agradar todo mundo. Quem administra tem que ter atitude. Sem dúvida. Quem administra tem que ser criticado até pelo erro. E tem que ser mesmo, mas pelo menos tentou fazer. Você não pode ser criticado... Pela omissão. Pela omissão. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É a omissão. Como é que pode, Zuri, uma secretaria com recursos igual a de educação faltar papel higiênico nas escolas? Como é que pode isso? A diretora da creche pedir para a mãe botar um rolinho de papel higiênico na mochila da criança, porque não tem papel higiênico na escola. E o recurso está lá. Porque as licitações estão atrasadas. Se estão atrasadas, o responsável pela licitação tem que ser demitido, tem que ser punido, porque tem determinadas coisas que são essenciais. Não podem faltar. Aí o município está se preparando para os 200 anos, muito bacana. Temos que comemorar independente de governo. Quem gosta de Friburgo tem que comemorar os 200 anos. Independente de gostar do prefeito, da Câmara, não tem nada a ver. Mas nós precisamos cobrar atitudes do governo. Atitudes que não é querer agradar todo mundo, não dá para agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Então, é isso que está acontecendo. Infelizmente, a coisa, como você diz, aí 16 mudanças no primeiro escalão do governo, nos retrata a levar em consideração que é o improviso que está dominando, infelizmente. Sem falar na Câmara, né? Exatamente, que era justamente o que é a minha proposta de avaliação para a sua análise. Você, evidentemente, se mantém mais distanciado da Câmara Municipal, por algumas vezes aqui afirmou que não tem sequer assistido às sessões da TV Câmara, mas você frequenta os bastidores, os meios, os corredores políticos. Nesse âmbito do Poder Legislativo, ele tem se mostrado realmente eficiente e atendendo os interesses da população? Os seus representantes têm honrado dignamente os seus mandatos? Zuri, eu entendo até que eles tentam. A gente não tem assim, nenhuma informação de desvio de conduta de algum parlamentar, há tentativa de às vezes até de acertar, mas não há um diálogo saudável com o Executivo. A gente observa que as composições são feitas não de maneira para atender o coletivo. O vereador, ele não faz, na sua maioria, ele não faz um acordo de apoiar o governo ou não apoiar o governo, estou dizendo a maioria, por questões que interessem a coletividade, né? A maioria das vezes são questões que visam a sua própria reeleição. É o que a gente observa de longe. Eu não, como você disse, eu evito a questão, por ter sido vereador muitos anos, eu evito até ir à Câmara, participar, evito assistir os programas, porque tem hora que você desanima. E às vezes você vê alguém tão bem intencionado e vê aquele tapete do sujeito sendo puxado por uma maioria que não quer deixar a pessoa progredir, né? Então, o Legislativo tem isso, tem essa dificuldade. Eu entendo que talvez a relação do prefeito na intenção de manter uma maioria na Câmara, eu não entendi até hoje essa relação. Porque, segundo as informações, a Câmara não discutiu nenhum anteprojeto até agora de importância do governo. E eu me recordo que, das vezes que eu fui vereador,
o prefeito tomava posse, ele já convocava a Câmara extraordinariamente e mandava os anteprojetos de lei que já balizavam que tipo de governo que ele ia ter. Exatamente. Não é? Exatamente. Às vezes trabalhava o mês de janeiro todo analisando aqueles projetos, era uma mudança aqui, outra ali. Quer dizer, ele dava o formato do governo, logo nos primeiros dias. Isso não acontece. Você está com 10 meses, se tanto 2 anteprojetos ou 3 de autoria do Executivo, se é anteprojeto é do Executivo, que foram analisados. Então, para que o prefeito quer maioria? A que custo ele quer essa maioria? O que ele tem que acordo tem que fazer com os vereadores se ele não precisa da Câmara para formatar o governo dele? Até porque, na análise que se faz, o governo não está formatado. Um governo formatado não tem 16 mudanças. Exatamente. De secretários em 10 meses. Então, o governo ainda está em formatação. Então, a nossa esperança é que agora as próximas mudanças que estão para ser anunciadas na próxima quarta-feira, que a partir daí, inclusive com mudança de liderança de governo na Câmara, né? Parece que retorna um ex-vereador, retorna hoje como suplente, vai assumir e assume a liderança do governo. Segundo as notícias. Dão conta que Marcelo Verli estaria retornando à Câmara Municipal. Professor Marcelo Verli retornando, e que seria o líder do governo, que o Márcio Damasio vai para a Agricultura, que o Francisco de Barros vai ter um cargo no Executivo. Então, que a partir dessas mudanças, que o prefeito consiga formatar o governo dele. Estabilizar a sua estrutura. Dar uma cara ao governo Exatamente. dele. Vai entrar 2018 com o meu governo é esse. Porque até agora está aquele negócio de esse governo está dando frieira em pé de vento. Eu só posso analisar dessa forma. Você sempre tem uma definição absolutamente surpreendente aqui nas nossas edições. Eu só posso encerrar dessa maneira. Essa foi sensacional, professor. Até porque não combinamos e você me surpreendeu como toda a nossa audiência. Realmente, absolutamente pertinente a sua definição, a sua comparação, vamos dizer assim, a sua análise com uma situação hipotética, obviamente. Ou seja, professor, encerrando, estamos na reta final, a expectativa, e obviamente você retornará quando teremos a oportunidade de desdobrar o ano de 2018, em que a cidade comemora seus 200 anos, temos um ano extremamente importante. A expectativa é que, pela sua análise, que as mudanças promovidas possam dar identidade ao governo municipal. Sem dúvida, até pela experiência dos atores envolvidos, né? O professor Marcelo Verli tem uma grande experiência na Câmara, já foi líder de governo, já foi secretário em várias administrações. O Márcio Damasio também teve uma boa passagem como presidente da Câmara, é um homem ligado à agricultura. Exatamente. Tem chance de fazer sucesso. E vamos torcer para que esse pé de vento fique curado dessa frieira aí. Até porque Nova Friburgo, professor, é aquilo que nos une, né? Você me ensinou e eu sempre uso dessa sua sentença muito sábia e muito apropriada. Forte abraço. Amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. A nossa expressiva e maciça audiência certamente se sentiu atendida nos seus inúmeros pedidos que pedem o seu retorno. Você tem vaga cativa e honorífica aqui no programa Cidade Real, na condição de articulista político e a raposa felpuda da política friburguense. Tá certo. Recomendações aos familiares. Encerramos definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia para que continue nos protegendo, abençoando e iluminando, para que tenhamos cada vez mais uma cidade com uma qualidade de vida e uma autoestima resgatada e valorizada. Até porque Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.